Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate, muito mais informação para você, né? E este horário da 1h30 da tarde, como você está acompanhando já há muitos anos, é uma tradição do debate político, da discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre aqui na nossa pauta educação, meio ambiente, saúde, né, o transporte público, a segurança pública, o desenvolvimento regional, enfim, né, os assuntos que estão sempre no nosso dia a dia aqui da cidade, da região metropolitana, e o espaço sempre aberto, democraticamente, para debater e discutir também os temas e os assuntos de interesse nacional que vão se avolumando, né? Nesta segunda-feira está aí colocada a grande interrogação em relação à área da cultura do país, né? O presidente Bolsonaro encerrou o Ministério da Cultura, né? A pasta acabou se transformando numa diretoria, e uma diretoria nacional de cultura. Teve aquele problema todo com o ex-diretor, né? Um dramaturgo, me foge agora até o nome do cidadão, né? Roberto Alvim, né? Que fez o favor de fazer uma postagem com frases ou com um discurso nazista, não é? do então Joseph Goebbels, que era o assessor direto ou o ministro, não é? Da área de propaganda do governo nazista de Adolf Hitler, quase há 100 anos para trás, né? Em 1933, 34, né? Foi feito aquele discurso e ele acabou repetindo a dose, acabou sendo exonerado, e ao convite, agora colocado em público para todos, para a atriz Regina Duarte, né? Como membros do governo e o próprio presidente da República entendem que uma diretoria nacional seria algo assim um pouco, vamos dizer assim, reduzido, né, para o tamanho da figura da Regina Duarte, há a possibilidade, o próprio presidente já deixou isso claro, de se recriar o Ministério da Cultura. E nisso ele tem apoio da esquerda, né, do centro, enfim, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já deixou claro que não vai haver oposição nenhuma dentro do Congresso Nacional para a recriação desse ministério, né? E parece que a grande maioria da classe artística até apoia, né? Com exceção do Zé de Abreu, e continua batendo pesado, dizendo que é a pessoa correta para um governo nazista, essa coisa toda aí, né? Na guerra declarada do Zé de Abreu, petista, lulista Zé de Abreu, com relação a Regina Duarte e ao governo do presidente Bolsonaro. Esta é a polêmica, esta é a interrogação do dia. Regina Duarte aceitará ser a nova ministra da Cultura, né? Ou não aceitará? Em princípio, ela disse que não estava preparada para o cargo, enfim, né? E aí vai uma questão salarial também, né? Não sei como é que fica essa relação dela com a Globo, se ela tem que deixar a Rede Globo, ela que era uma das top, né? Daquela lista que a gente estava acostumado a acompanhar. Nem sei se essa lista continua acontecendo, né? Os altos salários, os salários não tão altos, os salários bons, essa coisa toda. Ela estava lá no top, né? No topo, junto com Fernanda Montenegro, Glória Pires, Fagundes, Tony Ramos, esse pessoal todo aí, né? Não sei como é que faz, ela teria que deixar a Globo, evidentemente, para assumir o ministério, né? Ou não sei se vai haver um acordão aí da Globo com o presidente da República, sei lá o que vai acontecer, né? Vamos aguardar durante o dia. Se acontecer durante o horário ao vivo aqui do programa, a gente informa para você se Regina Duarte será ou não a nova ministra, né? E qual Regina Duarte assumirá, né? A namoradinha do Brasil, a viúva porcina ou a rainha da sucata? Qual delas você prefere? Bom, gente, seguindo aqui com o programa, que recebe hoje com muito prazer o Matheus Coimbra, Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL. Prazer recebê-lo, tudo bem, Tenente? Tudo bem. Ou deputado, né? É um prazer estar de volta, Edgar, Edmarco, Chagas. É sempre um prazer estar falando, ainda mais nesse início de ano, né? Falando um pouco das nosso mandato no ano passado, né? No ano que se completou, e as nossas perspectivas de futuro, sem contar dessas atualidades, né? Que já foi comentado aqui também por você. Sempre um prazer estar de volta. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, o Tenente Coimbra, que tem aí um olhar interessante para a região, né? A questão da Ponte dos Barreiros foi muito simbólica aqui, né, para as lideranças da Baixada Santista, né? O pessoal se fechou, né? Pelo menos os 3 deputados aí que a gente tem mais contato, o Coimbra está conosco, né? O próprio Caio França e a deputada federal Rosana Vale, quando perceberam que o Estado não daria o suporte necessário para a reforma da Ponte dos Barreiros, houve uma união aí, independentemente, né, de
quem está mais para a direita, quem está mais à esquerda, quem apoiou quem na eleição passada. Isso acho que foi muito bacana, muito legal. Até conversei com ele a semana passada, quando o Bolsonaro esteve na inauguração do PS da Santa Casa. Acho que isso é muito importante. E o que vale é a gente trazer recursos para a região, é a região avançar, não é? Em todos os sentidos, nós estamos precisando disso há muito tempo. Fernando Chagas, nosso cientista político, mais uma vez conosco aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, pessoal, os nossos telespectadores, né? Rapidamente falar um pouco de economia. Houve uma pesquisa no mercado financeiro e também no mercado de ações, entre especialistas no assunto. A maioria, a grande maioria, entende que o Brasil vai entrar num ciclo positivo de crescimento. Alguns dizem que vai chegar até 3% de crescimento, mas na realidade a maioria entende que vai chegar a 2,5%. Os dados hoje da macroeconomia são bons, então há um otimismo no mercado financeiro e no mercado de ações. Eu só tenho uma dúvida em relação a sustentar esse crescimento no decorrer dos anos, principalmente pela questão do desemprego e da produtividade, que eu acho que é as duas coisas que mais preocupam hoje o brasileiro. É a queda do desemprego, hoje está em 11,7%, e também a produtividade, que para ela voltar a crescer, ela precisa de investimento, principalmente investimento privado e de fora do Brasil, e principalmente a questão educacional, que é um dos pontos fundamentais para o país crescer de forma sustentável. De qualquer maneira, a economia parece entrar num ciclo positivo e que dá um otimismo generalizado para o mercado financeiro, e não só para o mercado financeiro, mas também para as indústrias, para a prestação de serviços e para o comércio. Só esperamos que não tenha uma frustração no fim deste ano, como já ocorreu no ano passado. Independentemente dos números macroeconômicos, o que eu vejo, fundamental, atacar o desemprego e também a produtividade no Brasil. Muito bem. E o Marcos Santana, lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, a sua participação sempre muito importante aqui conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradecer a participação do deputado Coimbra, que agora ele é o Boquinha, o vereador Boquinha, que é o pai, dele. Antes, o Coimbra era filho do Boquinha, agora o Boquinha que é o pai do tenente Coimbra. E de Grabuturão, quando a gente imaginou que o repertório de cretinices do Roberto Alvim tinha se encerrado, hoje de manhã foi divulgada uma mensagem que ele passou para os seus contatos no WhatsApp. Ele disse que ele desconfia que, na verdade, ele foi vítima de uma ação satânica. Não foi uma ação satânica, não foi uma questão humana, então ele não sabe o que aconteceu. Durma-se com mais essa, por incrível que pareça. E aí ele elaborou aquele texto, aquele vídeo, é isso? Depois de passar por uma ação satânica, né? Eu tinha um comentário de manhã pela rádio que alguém disse, bom, só falta ele alegar que foi algum petista, né, que digitou o texto para ele falar, enfim, né? Tenha santa paciência, amigo. Despirocou, tá certo? Voltou à era do nazismo, fez um discurso completamente equivocado, criminoso, porque nazismo é crime, né? Crime contra a humanidade, e aí cutucou a comunidade judia, né? Brasileira, internacional, com vara muito curta, com a pontinha da vara assim, e deu no que deu, né? Foi não, Santana? Eu estava comentando rapidamente, Santana, antes de começar o programa com o tenente Coimbra, o deputado, né, estadual, né, que o Roberto Alvim é muito articulado, um estudioso. Eu acredito que isso saiu da cabeça dele, só que ele não esperava essa repercussão. Ele não imaginava que isso ia transcender até o território brasileiro e chegar na Europa e ter uma crítica generalizada. A questão do Goebbels não se brinca em nenhuma parte do mundo. Ele foi o grande mentor, grande propagador da teoria do nazismo racista, né? Da raça. Raça ariana. Ariana, que nem existe raça ariana, né? Não existe isso, superior aos demais, e que levou à morte de muitos judeus. Logicamente, a comunidade judaica não gostou e exigiu uma posição do presidente Jair Bolsonaro, e não tinha alternativa. Ele exagerou na dose, exagerou até naquele cenário que ele criou, que era uma cópia
do cenário criado pelo Goebbels. Inclusive a música de Wagner, né? Exatamente, até as explicações que ele... Como é que o cara pode dizer uma coisa dessa, pô? É abusar da inteligência de toda uma nação, né? A música de Wagner, que Wagner é o compositor que era muito adorado, não só por Goebbels, mas também por Adolf Hitler, e era um símbolo da, entre aspas, supremacia ariana. E não só isso, a própria estética do vídeo ali, a disposição da mesa, o quadro com o presidente atrás, um crucifixo na lateral, uma série de elementos ali que ele deixou muito claro que não foi uma coincidência. E vale ressaltar também a própria posição do presidente Bolsonaro imediata após a ação do vídeo. Em pouco tempo, ele já anunciou o afastamento do secretário e agora com a consequência do convite da Regina Duarte. É inadmissível, isso não tem posicionamento político, não tem esquerda, não tem direita. O posicionamento e esse comparativo, parafrasear qualquer tipo de ministro, qualquer tipo de pessoa que tenha se relacionado ao regime nazista, isso não pode acontecer em momento nenhum. Então, parabéns ao presidente por ter afastado o secretário. Muito bem. Quer completar isso? Isso, eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que acompanha a reprise, sempre a partir das 8 da noite. O programa é ao vivo, acaba às 2h30 da tarde, até a reprise tem um espaço de tempo aí. Talvez, né, seja definida a nomeação de Regina Duarte como ministra, né, não vai ser como diretora, como era o Alvim, né, diretora nacional de cultura, ou talvez aconteça alguma outra loucura, né, na confusa República Brasileira que a gente vem aí, não é, sofrendo com ela já há alguns anos, né? Problemas graves, a era econômica, enfim, os problemas mais sérios que a gente tem por aí. Você prefere... Bom, você não conheceu a namoradinha do Brasil, né? Não é do seu tempo, você pode ter até pesquisado a história da Regina Duarte, enfim. Ela fazia uma série de personagens heróicos, né? Mas doces, né? Sempre a vítima que se salvava no final, enfim, né? A coitadinha. Coitada e tal, mas... E ela conseguiu, com o rosto bonito que ela tinha, enfim, né? Transformou-se, né? Tem revistas de circulação nacional na época, né? Que colocava a Regina Duarte na capa, essa coisa toda. As novelas da Globo. Francisco Coco, né? Coco é bem mais velho, mas fazia os pares românticos com ela. Cláudio Marzo, saudoso Cláudio Marzo também fazia, enfim, né? E ela tornou-se a namoradinha do Brasil, né? Mais à frente, ela fez um papel realmente marcante, né, na televisão brasileira, que foi a Viúva Porcina, na Roque Santeiro, novela do Roque Santeiro, onde ela era idolatrada, amada, né, adorada pelo Senhorzinho Malta, né? O Lima Duarte. Lima Duarte, né? Fazia o Senhorzinho Malta, chacoalhava o relógio. A viúva que nunca foi viúva. A viúva que não... Foi o melhor papel dela. Foi fantástico. Tem um outro papel aquela também, que foi sem nunca ter sido, né? Tem outro papel muito emblemático também, que ela foi... Chiquinha Gonzaga? Não, a Malu Mulher, que Malu Mulher, na época, seriado, década de 70, era uma época ali que as mulheres sofriam muito com o machismo, então quando uma mulher era desquitada, era completamente execrada da sociedade, então ela, na televisão, ela personificava o drama de muitas mulheres e aquele papel, sim, contribuiu... Foi bem lembrado, Malu Mulher, para romper o preconceito e a mulher conseguir avanços importantes na nossa sociedade, porque até então, na década de 70, começo da década de 80, a mulher sofria muito com essa condição de gênero. Se hoje já sofre, antes sofria muito mais. É verdade, ela foi Malu Mulher, bem lembrado, um seriado da Globo, né? O seriado durou alguns anos, né? 3, 4 anos, isso, né? Foi um seriado marcante, né? A Regina Duarte ficou fora das telenovelas porque fazia o seriado realmente da Malu Mulher. E tem a Rainha da Sucata também, né? Foi outro personagem interessante, né? Feito pela Regina Duarte, com dobradinha com Tony Ramos e tal, numa novela que o Fagundes era gago. Isso. Tony Fagundes era um gago e tal, não sei o quê, né? Então tem essas figuras, essas personagens aí, feitas pela Regina Duarte, os mais marcantes, né?
na TV brasileira. Ela, para falar a verdade, nunca teve sucesso nenhum no cinema e sucesso nenhum no teatro também, né? Ela sempre foi televisiva. Sempre foi televisão, né? Diferente de outras, né? Especialmente de Fernanda Montenegro, que tem um sucesso extraordinário nessas 3 frentes aí. Como você não acompanhou nada, porque não tem idade para isso, tá bom, meu caro Tenente Mesmo Coimbra? se fosse recente, não sou muito da novela, não. Mas ela, sem sombra de dúvida, uma grande É atriz. a personalidade. Uma personalidade. E, recentemente, se mostrou uma grande ativista política, fazendo parte do Vista Pátria, pela proximidade dela com a deputada federal também, Carla Zambelli, com a própria Michele Bolsonaro, a mulher do presidente Bolsonaro, que isso também acabou atraindo e tendo até essa pseudo-intimidade com o Bolsonaro, essa relação sadia, que acabou levando ao convite para ela assumir a secretaria ou, possivelmente, um ministério, como está se comentando. Você acha que pega mal para o presidente da República recriar o Ministério da Cultura ou reconhecendo que há uma necessidade, enfim, né, dá uma palmatória e resolve recriar o Ministério? Enfim, deu um passo para trás, né, e será compreendido aí. Eu acho que será compreendido pela comunidade artística. Exatamente, né? pela toda confusão que foi criada por conta do Alvim, pela própria a figura da Regina, enfim. E realmente ela combina mais com o Ministério, até porque em relação à remuneração que ela recebe na Globo, e hoje ela vai ter que abrir mão disso para estar trabalhando diretamente no governo. Então, não vejo que isso pegue mal, não vejo que isso seja um passo para trás. São atualizações que são necessárias durante o mandato, durante o governo. Deputado, nessa questão de atualização, o senhor enxerga que o presidente Jair Bolsonaro entendeu que precisa se aproximar do outro lado da população brasileira e não ficar restrito apenas ao seu eleitorado? Porque há uma disputa muito grande dentro do governo dele contra a classe artística, né? Seria uma forma dele se aproximar da classe artística em vez de ficar se chocando? Eu acho que são os dois. Essa polarização acontece antes mesmo da eleição do Bolsonaro, né? Essa polarização política e até um pouco uma parte da classe artística com viés mais de esquerda, atacando mais o posicionamento do Bolsonaro, acaba também ajudando e potencializando tudo isso, até porque são inúmeras pessoas que têm grande quantidade de mídia de redes sociais, mídia dos canais convencionais, e isso acaba potencializando toda essa confusão. Mas eu acredito que ele vai governando, ele não tenta segregar, ele vai governando. Eu acho que algumas confusões acabam acontecendo por questões de posicionamento, mas eu não enxergo dessa forma. Nem que ele está tentando se aproximar e nem que é um objetivo dele essa segregação, e muito pelo contrário, ele governa para todos. Eu coloquei aqui já algumas vezes, vou repetir aqui, né? A gente sabe que o Tenente Coimbra é muito mais Bolsonaro do que PSL. Né? Você não nega para ninguém, né? Não nega. Não nega para ninguém. Então, é um cara verdadeiro, bacana isso, acho legal. Embora discorde bastante de uma série de posições do Bolsonaro, todo mundo sabe, o Chagas também discorda da parte econômica, o Santana também, e enfim, a gente tem uma série de discordâncias aí do governo. Mas é importante que as pessoas venham a público, né, e sejam sinceras. Né? É muito melhor você assumir a sua postura do que ficar com conversa mole. Isso é interessante aqui por parte do Tenente Coimbra. Né? Então, eu coloco assim, essa questão cultural do Brasil, né, e essas restrições ou censuras que vêm sendo feitas pelo filme do Marighella, né, até agora não entrou, não foi liberado, enfim. Eu assisti um filme agora no final de semana que mostra o escândalo, né? Um diretor da Fox, né, que só contratava determinados jornalistas se houvesse uma sessão de sexo com ele. Né? Isso estourou em 2016, né? E o filme é muito interessante, muito bom, né? Não sei se mostra uma certa realidade, enfim, né? Outro dia, ou 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, passou um filme do Vice, né? Em que o filme mostrava que o George W. Bush era um boneco, né? Um boneco de manobra, né? Acabou. Inúmeros filmes mostram corrupção em policiais do FBI, né? Da CIA, uma série de situações envolvendo o governo, essa coisa toda. O que me intriga é o seguinte: o Bolsonaro tem uma admiração enorme pelos Estados Unidos, né? E pelo próprio Donald Trump.
E lá não existe isso, não tem censura, não tem nada. Os filmes são feitos e produzidos e vão para o cinema, vão para a Netflix, enfim. Você quer assistir, tem interesse, você vai lá e assiste, né? Ou compra o filme, ou aluga o filme na Netflix e tal, né? Você não tem interesse, você não assiste, né? É isso que eu acho curioso, viu, o Matheus, com relação a essa situação, né? Com essa visão que ele tem, com essa admiração que ele tem pelos Estados Unidos e pelo próprio presidente Trump, né? Você vê que o Trump não censura absolutamente nada. Ele vai e briga, bate e tal, não sei o quê, mas nem tem poder para tanto, né? Não consegue, né? A democracia é tão forte lá que não consegue isso. Por que o Bolsonaro não assimila esse tipo de coisa, né? Eu, particularmente, não vi nenhuma ação do governo que proibisse a passagem do filme. Nenhuma ação direta do governo e ação concreta que proibisse ou tivesse uma intervenção para não passar o filme do Marighella. Marighella, que é um terrorista, enfim, teve a sua ação que matou soldados ali no 4º Regimento de Infantaria, em Osasco, em Quitaúna. Enfim, toda a história que eu conheço. Tentaram fazer esse filme, não vi, não faço questão de ponto pessoal. Também nunca impediria. Democrático. Exato. Eu, da mesma forma como não vi aquele especial, para mim é uma afronta, mas do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos com relação ao não Natal. Vi, assino Netflix, tenho, todo final de noite assisto um filme, mas em hipótese alguma vou ver e vou impulsionar de alguma forma. Uma coisa é a mesma situação do filme do Marighella, que para mim é um terrorista que matou soldados, enfim. Foi um desertor para o Exército Brasileiro. Mas eu não vi nenhuma ação concreta do governo. O que se tem são falas, né? Mas ação concreta que tenha bloqueado eu realmente não conheço. E se houver, merece a crítica. Merece a crítica. A gente está numa democracia, a gente não está numa censura, conforme foi colocado. Mas em ação direta eu realmente não vi. Então, Tenente Coimbra, vou informar o senhor então, que a Ancine ela proibiu a distribuição do filme, alegando umas questões burocráticas que diversos outros filmes não tiveram. E além disso daí, a produtora do filme, ela conseguiu um benefício da Lei de Incentivo Cultural, mas na hora de receber o ressarcimento, esse ressarcimento foi negado. Então, acho que são dois aspectos muito claros aí de que houve sim um cerceamento, uma pressão do governo Bolsonaro com relação a esse filme. Goste-se ou não do Marighella, a gente tem que entender que é uma obra de arte e como obra de arte ela tem que ser respeitada. Vá assistir quem quiser. Se a pessoa não gosta daquele personagem, ela que não vai assistir e não dê bilheteria. Agora, o que não pode é proibir o direito do brasileiro de assistir qualquer peça artística. Concordo, mas que não seja feita com dinheiro público. Né? Da mesma forma que ela conseguiu esse incentivo, na verdade, não tinha, era uma previsão, né? E foi cortado porque realmente não tem que ser feito. Da mesma forma como não temos que cultuar, a gente estava falando aqui da fala infeliz e criminosa do Roberto Alvim, do Hitler, a gente não tem que cultuar terroristas, a gente não tem que colocar dinheiro público para, na minha opinião, incentivar esse tipo de filme. Feito pela iniciativa privada, feito por produtores, aí é democrático, vamos colocar para todas as telas. E na questão burocrática, aí me falta competência para saber aquilo que foi destacado, que foi realmente um empecilho na questão documental. É o famoso, pediu. Foi o famoso pelo em ovo. Mas aí eu não tenho competência para saber o que estava errado na documentação. Agora, quanto a dinheiro público para uma parte, da mesma forma que é visto pela direita, que o Marighella é um terrorista, não se tem que ter filme enaltecendo possivelmente alguém da direita ou alguém da esquerda. Então, assim, eu acho que a Ancine e esses incentivos são para filmes democráticos. Quando você vai utilizar dinheiro público para fazer ideologia política, aí eu não concordo. Vamos fazer um intervalo? E tem o documentário também, né, que vai concorrer a melhor documentário do Oscar, né? Evidentemente tem uma visão única, né, do impeachment da ex-presidente Dilma, mas a gente faz um intervalo, já voltamos, falamos também sobre isso e outros temas importantes ligados aqui à Assembleia e à região metropolitana, né, em instantes. Muito bem, de volta aqui o nosso ponto de vista, não é, com o Tenente Coimbra, deputado estadual do PSL conosco, Chagas, e o Marcos Santana, a gente falando ainda sobre a questão cultural, Regina Duarte aceita ou não aceita ser ministra
da cultura de Jair Bolsonaro já está definido, né? Se ela aceitar, ela não vai ser diretora, vai ser ministra, o ministério vai ser recriado, inclusive com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dizendo que está portas abertas, não vai haver problema nenhum, da direita ou da esquerda, todo mundo vai ficar contente se o ministério for recriado. E falamos sobre censura ou não, e agora temos este documentário Democracia em Vertigem, concorrendo ao Oscar, né, de melhor documentário do ano. Vai concorrer com um documentário produzido pelo casal Obama, né? É um pouco difícil ganhar, né? Todo caso, até porque o Hollywood gosta mesmo de cutucar o Donald Trump, né? Então, nada melhor do que dar um prêmio, um Oscar ao casal Obama, sei lá, né? Mas você dizia pra gente que assistiu, né, o Democracia em Vertigem, né? Esse eu assisti, conforme eu coloquei até aqui nos bastidores no intervalo, não achei tão tendencioso que eles estão colocando. Tem sim uma certa tendência, mas não é algo tão nítido, tão alarmante ou que comprometa toda... Você achou jornalística? Eu achei mais jornalístico do que porque tendencioso. Ela estava, na verdade, de dentro, retrata, acompanhando tudo que aconteceu por dentro do governo, né? Sim. As reações, enfim. Tem uma certa tendência, né? Mas não é algo que comprometa o que foi passado. Ela passou a visão dela de toda e alguns fatos que realmente são verdades. E tem algumas imagens bacanas, enfim, eu achei nesse caso não tão tendencioso que nem o que a gente havia comentado anteriormente. Eu não assisti, o Chagas, acho que também não, Eu né? também não assisti. Você não assistiu? Eu assisti, eu acho que é um registro histórico importante, que ela pega material exclusivo até então, né? Por exemplo, o presidente Lula fazendo as malas para ser preso, ou a presidente Lula, a presidente Dilma dentro do carro, após sair do Palácio do Planalto, depois sofreu o impeachment. Uma série de imagens também de corredores. Ela entrou no carro com a Dilma? Ela entrou no carro e dá uma entrevista para ela dentro do carro. Depois de caçada, já não era mais presidente. Já é ex-presidente. Então, quer dizer, tem uns registros históricos muito importantes que vão além dessa versão oficial que nós tivemos ao longo dos telejornais, dos jornais impressos, da internet. Então, ela realmente foi testemunha ocular da história como ela estava acontecendo. Então, como registro histórico, logicamente, como o Coelho lembrou muito bem, tem a sua percepção pessoal daquela realidade, até porque ela estava envolvida. Ela estava envolvida. Os pais dela têm uma história de militância de esquerda muito forte, então isso aí, logicamente, vai contaminar qualquer tipo de narrativa que ela vai fazer, mas ainda assim é um registro histórico muito importante. Tenente Coimbra, quanto a usar recursos públicos ou não para financiar a arte de uma forma geral, seja cinema ou qualquer outra manifestação, eu até concordo, mas, por outro lado, o que me preocupa muito, na minha visão, posso estar totalmente errado, muitas pessoas, inclusive pessoas, ministros, tentando reescrever a história do regime, não vou nem chamar de ditadura, do regime militar. Há uma tendência, inclusive, do ministro da Educação, reescrever a história. Aí nós não estamos falando de dar recursos ou não para o meio artístico, mas sim tentar reescrever a história quando houve, no caso, o fato do impeachment da Dilma, como houve o fato do regime militar. Você mesmo sendo militar, como você enxerga essa questão de reescrever a história, querendo mostrar uma nova visão e até alguns dizendo que o regime militar não existiu? Que a ditadura não existiu, né? O regime não tem como, né? Não tem como. Foram cinco presidentes militares, nenhum deles foi eleito, todos nomeados ali pelo Congresso, com senadores biônicos para fazer maioria para o governo. Se isso não é ditadura, sinceramente, não sei, que não existiu a figura de um ditador. E o Congresso supressão como de Pinochet. direitos individuais, supressão de direitos individuais, censura. AI-5, enfim, né? Não tem como não falar que não era ditadura. Primeiro, referente à parte de recurso público para a cultura. O que eu não sou a favor é de recurso público para ideologia, nem para a esquerda, nem para a direita. Isso é uma das coisas que a gente bate muito até na questão educacional também, que o fato precisa ser passado como ele é, né? Sem posições políticas e sem intervenções e não utilizando recurso público para isso. Né? Na questão de mudança de história, na questão... Eles tentam trazer alguns fatos que hoje em dia a gente tenta negar. Né? Houve sim o período militar? Lógico que houve. Foi colocado aqui, diversos presidentes... Tiveram sim seus erros, tiveram seus excessos, muitos, e isso todos conhecemos.
Só que o que a história muitas vezes não fala é o outro lado, né? O lado dos terroristas que existiam, sim, o lado do confronto, né? O lado que se não houvesse, naquele primeiro momento, o regime militar, talvez a gente hoje estaria vivendo um comunismo declarado. Isso tudo aconteceu. Mas eu até, um lado pessoal, eu não gosto de ficar entrando nesse discurso, nessas falácias, porque para mim isso é algo mais eleitoral. Eu me preocupo do presente para o futuro. Ficar debatendo o passado, lógico, temos que olhar o passado, aprender com o passado para não repetir os erros. Isso é um ponto, né? Mas ficar debatendo e ficar tratando dessa forma, eu não vejo proveitoso. Mas perguntou minha posição. Minha posição teve, logicamente, o regime militar. Tiveram excessos, sim, né? Foram identificados, isso é amplamente divulgado nas escolas, enfim. É um senso comum já, né, dos excessos que aconteceram. Mas também teve um outro lado que esse sim, muitas escolas e muito da história não mostra. Bom, é que na verdade o governante ele responde pelo Estado, né? Se um soldado mata um cidadão no meio da rua, é o Estado que está dando cabo à vida daquela pessoa, né? Então a responsabilidade evidentemente que acaba sendo muito maior, né? Como um PM, por exemplo, na rua, num tiroteio, acaba matando um inocente, o Estado matou um inocente, não dá como fugir dessa responsabilidade, né? Bom, acontece o seguinte, o Tenente Coimbra vive aí a sua primeira experiência como parlamentar, né, como político, se elegeu uma boa votação em 2018, é bolsonarista, está no PSL, né, depois se racha do PSL com o Bolsonaro, na verdade o Bolsonaro com o PSL, dos 3 filhos do presidente da República, mas a vida continua, a gente tem que tocar a vida e no começo do ano passado, há um ano aproximadamente, João Dória assumiu o governo do Estado e cortou alguns convênios que, você lembra bem, haviam sido assinados pelo então governador, o ex-governador Márcio França, lá com a Procuradoria do Estado assinando junto, aquela coisa toda, todos os trâmites legais, não havia ilegalidade nenhuma. E algumas cidades aqui, nossas, sofreram bastante, né? São Vicente sofreu muito, Santos teve problemas, Guarujá também sofreu bastante, enfim. E acabou sendo uma luta, né, deputado, para tentar minimizar essa situação. Até hoje não conseguimos bem. Aí o exemplo típico foi da Ponte dos Barreiros, que o governo do Estado também não cedeu aos pedidos, às solicitações do prefeito de São Vicente, na verdade, do povo vicentino, né, e da região, né? Não, exato. Desde que assumiu o mandato, na verdade até um pouco antes de assumir efetivamente, que o deputado estadual ele assume só dia 15 de março, né? Isso é um erro que já vai ser corrigido. Né, vão corrigir? Vão corrigir, né, já foi aprovado, não a próxima legislatura, né, porque obrigatoriamente essa tem que terminar dia 15 de março, né, tem que ser os 4 anos, mas a próxima é que assumir em 22, então em 26 vai ser em 1º de fevereiro junto com os deputados federais. Já reduz um pouco, né, e vamos esperar que um dia seja o executivo e o legislativo tomando posse juntos. Né? Então, desde antes de assumir, e logo no começo do mandato, uma das nossas brigas foi da reativação do convênio do Hospital dos Ativadores em Santos, né, que estava parado. Insumos estavam faltando porque os fornecedores não estavam sendo pagos, cirurgias não estavam sendo feitas. Então, isso tudo estava muito complicado. A gente lutou, conseguiu reaver, né, a assinatura do contrato, né, 54 milhões. E agora, recentemente, a questão da Ponte dos Barreiros. Ponte dos Barreiros, que é importante também falar que essa briga já fazem décadas. Né? Não é algo que começou esse ano, não é algo que começou o ano passado. E gestões anteriores também deviam ter um olhar mais clínico e crítico para com a Ponte dos Barreiros. Independente, não entro nesse mérito se é competência da ponte municipal ou competência estadual. Mas um fato é que o município não tem o dinheiro suficiente para fazer aquela reforma. Então, caberia às gestões anteriores a solicitar a ajuda do Estado, conversar, aproximar e não entrar nessa rota de colisão que foi criada. O fato é que acabou se utilizando muito da questão eleitoral e pouco da eficiência para com a ponte. E deixou quase 150 mil pessoas ilhadas do outro lado da área continental em relação à área insular. Eu, como deputado estadual, tentei brigar naquilo que me competia, né? Conversamos com o prefeito de São Vicente, com o Pedro, conversamos com o governador, me coloquei à disposição nas minhas emendas individuais, fizemos uma emenda coletiva de 4 deputados da Assembleia, destinamos 4 milhões, conseguimos 15 milhões de... Esses 4 milhões dos deputados, como é que ficou? Então, na verdade, eles iriam para a reforma emergencial. Agora, com esse recurso federal, provavelmente vai ser dado um outro destino.
Provavelmente vai ser dado... Porque Mas o dinheiro vai ser liberado para São Vicente, normalmente, ou não? Seria para São Vicente. Agora Mas não vai ser mais para a obra da ponte? Vai ser para outro... Não, porque não tem a necessidade. Não tem mais necessidade, lógico. Os 57 milhões que vão ser disponibilizados para a ponte, ele já compreende na sua totalidade, pelo menos no planejamento. Ah, sim, com toda a reforma toda. Exatamente. Claro. Então, esses 4 milhões seriam um excedente. Eu coloquei como sugestão já implementar na próxima fase do VLT. O VLT que vai ser passado por lá, que é responsabilidade do Estado, né, juntamente. Então, que seja implementado, que dê celeridade, por que não, né, na próxima fase do VLT, na fase 3 do VLT. Essa foi a minha sugestão, mas como não tem algo concreto ainda com o governo do Estado, fica pendente. Mas fato é que não vai para a ponte, porque os 57 milhões do governo federal é o suficiente. E aí eu volto a parabenizar, né, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, que é irmão dele, que fez toda essa articulação. Né, eu estava falando que quando a gente conseguiu os 4 milhões com os deputados, colocamos à disposição, o Caio também disponibilizou 2,5 das emendas dele para a ponte, conseguimos 15 milhões de maneira conjunta com todos os deputados da Baixada. Porém, o presidente veio e está tudo pago. Não precisa ficar correndo atrás de entre aspas, né, logicamente, merreca, né, de pouco em pouco, de conta a gota. Conseguiu, de uma forma brilhante e efetiva, ajudar por todos os problemas que a gente tem em território nacional. Ele conseguiu, né, e com essa articulação que eu volto a agradecer ao Renato Bolsonaro, efetivar esses 57 milhões, que é uma luta de todos os deputados. Né? Tanto eu, quanto a Rosana, o Caio, enfim, os outros deputados estavam, o Kenny, o Paulo Correia também, né? Estávamos brigando para realmente essa reforma na ponte, e o presidente foi lá, intermediado pelo seu irmão Renato Bolsonaro, que é da região, né, do Vale do Ribeira, mas está constantemente por aqui. O Renato Bolsonaro não foi pedir emprego para o senhor na Assembleia Legislativa, não, né? Não. Durante 2 anos aí, notadamente, ele foi funcionário fantasma da Assembleia Legislativa e foi exonerado apenas quando o caso veio a público. Ele não foi lá pedir uma boquinha, não. Né? Não, na verdade, esse caso foi comprovado que ele não era funcionário fantasma, foi acusado na época, né? Foi comprovado que ele não era funcionário fantasma? Foi comprovado. Mas ele estava, como é que ele podia estar no Vale do Ribeira e a Assembleia está em São Paulo? Mas existem assessores locais, que funcionam regionalmente. Né? Isso não Mas se não era funcionário, por que ele foi exonerado então? Ele foi exonerado, inclusive, antes da matéria. Isso tem a comprar. Antes da matéria, ele foi exonerado. Por que então ele foi exonerado? Está tudo certinho. Eu não vou. Era alguém do PR, do antigo PL, do antigo PR, mas eu não vou. Se ele estava regularmente, estava trabalhando, por que ele foi? Aí é uma questão interna do gabinete, né? E eu não vou saber te responder. Mas foi comprovado que ele não era funcionário fantasma. Eu não vou lembrar exato para não cometer o erro ou a gafe de falar um nome que não seja verdade. Mas era do PR, só não me recordo o deputado. Deputado, o senhor que está ali na Assembleia, né? 2 perguntas. Uma, o tratamento do governador Dória com a Assembleia, principalmente o PSL, que é independente, já nem vou dizer a oposição. E faltou tato político para o Dória no caso da ponte? Eu acho que sim, faltou um pouco. Ele não imaginava, logicamente, que teria essa ajuda do governo federal. Eles estavam nesse embate de a ponte é do Estado ou a ponte é do município. Um embate eleitoral ainda, né? Um pouco sim. E com isso ele tinha disponibilizado recursos para a reforma emergencial. Então, da forma que esse vai suprir e vai abrir da forma parcial a ponte, e o restante que o governo municipal que corra atrás dos recursos. Acredito que tenha esse sido o pensamento dele em todo esse embate de quem é a paternidade da ponte. E acabou ficando um pouco indigesto, né, toda essa situação, porque foi se adiando, e a população tendo que fazer essa volta absurda. Eu tentei em todas as frentes possíveis. Eu conversei com o secretário de Estado tentando isenção do pedágio, tendo em vista até a possível colocação da ponte, né, de Santos Guarujá, que tivesse sido colocado no pacote, porque é de responsabilidade da Covias, né, para isenção pontual dos moradores da área. Eu conversei até com o Batalhão de Engenharia do Exército para ver a possibilidade de a gente colocar uma ponte flutuante provisória ali, só que, enfim, 600 metros são 600 metros, demandaria muito material, muito pessoal, inviabilizaria outras operações, né? Então a gente tentou de várias formas. E eu acho que essa demora, essa falta de celeridade levou esse
desidratou politicamente. É verdade. Foi uma coisa realmente foi muito ruim, tanto que o secretário de Estado da pasta de responsável por essa... O Vignoli. Não foi o Vignoli. Vignoli é regional. Baldi é regional. Baldi. É isso, Baldi. Até publicou um texto, né, no jornal A Tribuna de Santos, falando sobre o mal-entendido da ponte. O Baldi, ele cuida da parte dos pedágios. O da ponte específico, que é o Otaviano. Otaviano. Que é de infraestrutura. João Otaviano? É. João Otaviano, exatamente. João Otaviano. Falava o nome dele aqui. E publicou um artigo no jornal A Tribuna, falando, né, ficou mal entendido e tal, não sei o quê. Desculpe, secretário, mas... Foi uma briga eleitoral que entrou na questão legislativa, na questão executiva, não que dá poderia mais para ter você chorar o leite derramado. Né? Dizer, dizer que a competência é de um e do outro tinha que resolver, é o bem comum. Agora, o tratamento do Dória no caso do PSL, que é independente. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, aí o Tenente Coimbra explica direitinho essa relação do partido com o governador do estado e outras questões importantes aqui para a região. Já. Muito bem, na sequência aqui do ponto de vista, ficou aí o questionamento do Chagas com relação à relação, né, Chagas, do governador com a bancada, é isso? Isso, o que eu vi no Dória, nesse caso, faltou sensibilidade política. Eu vejo muitas vezes que ele é mais um marqueteiro do que realmente profundo conhecedor de política. Qual o tratamento que ele dá aos deputados da Assembleia Legislativa, especialmente no caso do PSL, né, que é independente? Do PSL em si, eu falo por conta do conhecimento próprio, ele acaba não tendo tratamento nenhum individual. Ele tem o tratamento com a Assembleia, que ele faz questão de todo mês lá escutar os deputados por 1 hora. Né, os deputados se inscrevem, fazem alguns questionamentos, de acordo com o tempo e a disponibilidade, né, porque em 1 hora não dá para todos questionarem. E ele responde às respostas do governo. Esse é o tratamento. No trato em relação aos projetos de lei, fica de competência para o líder do governo, que é o Carlão Pignatari, e para o presidente da Assembleia, que é o Cauê Macris. Eles acabam falando em nome do governo dentro da Assembleia, mas a figura do governador ter um trato especial com os deputados do PSL, aí eu falo diretamente a bancada, pode ser que tenha algum individual, mas a bancada não tem. Não tem trato nenhum, diga-se de passagem, a gente só, em termos de contato pessoal, nível institucional de bancada, tivemos uma vez só, que no começo do ano ele almoçou com todas as bancadas, individualmente, como forma de cortesia, em relação às figuras, né, funcional, né, não é pessoal, funcional. Então, almoçamos, mas também nenhum trato além disso. Né, esse trato político referente aos projetos fica por conta realmente do líder do governo e do presidente da Assembleia. Diga, Santana. Temos aqui uma participação do Uriel Vilas Boas. Mas antes disso, deputado, só para a nossa informação aqui, o deputado que a gente se referiu aqui, que dava emprego ao irmão do presidente Jair Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, foi o André do Prado. André do Prado? André do Prado, do PR. E aí PL. Né? PR. Que agora virou PR. E aqui eu resgatei uma matéria da revista Exame aqui, de abril de 2016, que fala justamente aqui que quem fez a denúncia foi o SBT, uma reportagem. No mesmo dia que a matéria foi ao ar, o Renato Bolsonaro foi exonerado. E aí a revista Exame foi ouvir o deputado Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro disse o seguinte: pau nele para ele deixar de ser otário. Pau nele quem? No irmão Renato dele? Bolsonaro. São as frases de efeito. Vitorias de efeito do presidente da República, né? E o Uriel, que é o quê? O Uriel Vilas Boas, ele pergunta sobre a segurança pública, ele pergunta qual a possibilidade de envolvimento dos parlamentares regionais para pressionar o governo do Estado em relação ao sistema de segurança pública, aumento de efetivo, melhora de equipamentos e salários. Isso é um drama, né? Isso não é competência do Legislativo, né, como todos sabem, mas que nem ele colocou uma forma de pressionar. Eu, particularmente, não estava votando em nenhum aumento, não estava votando em nenhum aumento salarial para nenhuma categoria até que fosse aumentados os policiais. Não fiquei contente de maneira alguma com os 5%. Para mim, na verdade, foi uma falta de respeito com toda a promessa de campanha que ele fez, com todas as falas que ele teve durante o processo eleitoral, mas eu não poderia votar contra também esse aumento. Qualquer 1% faz diferença no bolso do policial, que infelizmente ganha mal. E a gente é uma briga constante, é uma pressão
constante para dar melhor benefício, particularmente também na destinação de emendas para os batalhões, né? Tentamos incentivar com moções, com algumas coisas que não são monetárias, mas que incentivam o policial de alguma forma. Mas a pressão a gente está sim fazendo dentro da Assembleia Legislativa, mas infelizmente o poder da caneta não é nosso. Deputado, as pesquisas mostram que dessa eleição municipal, 3 temas são fundamentais. Gestão, o brasileiro quer gestão. Mobilidade urbana, quando se trata de município e também de região. E outro ponto que não é do município, mas o município tem entrado muito nessa jogada, que é também a segurança pública, que eu digo mais uma segurança urbana. Qual, na sua visão, embora seja um legislador, não um executivo, que pode melhorar a segurança urbana dos municípios? São vários fatores, né? Entre eles a motivação policial dos municípios específicos. Hoje a gente tem municípios que trabalham com as guardas municipais, que ajudam muito, né? Fazem abordagem. Hoje a gente tem cada vez mais o guarda municipal, que já o policial municipal, né? Por que não? Cada vez mais especializado, treinado, muitas das vezes armados. Então, isso auxilia muito. O município ele tem a possibilidade da contratação via operação delegada no Estado, onde ele pode recompletar o efetivo do policial nas horas vagas, inclusive dando um adicional para ele, né? E aí conta também com um profissional capacitado. E a parte que eu faço mais campanha para isso acontecer, que é a parte de tecnologia. Hoje o policial, o guarda, não consegue ser onipresente, né? E a tecnologia está aí para isso. A gente tem um exemplo de uma cidade na Baixada Santista e Santos implementou recentemente o CCO, né? Ainda não tivemos tanta divulgação, mas com certeza eu tive a oportunidade de conhecer em loco ali. Vai ser brilhante, vai fazer inúmeras, vai auxiliar muito os nossos profissionais de segurança pública, mas Praia Grande já está rodando há algum tempo e os números são fantásticos. Praia Grande só reduz, eles têm o cinturão eletrônico, onde é investigado todos os carros que entram, a placa ela é automaticamente vista, já é correlacionada no banco de dados, tem câmeras de reconhecimento facial espalhadas na cidade, que ajudam a aprender. Prenderam recentemente um desses shows de verão que tem em Praia Grande, um fugitivo, né? Ele foi entrar no show, tinha a câmera pegando, reconheceu, foi abordado dentro do show, foi conduzido, né? Tem câmeras inteligentes em locais estratégicos, por exemplo, embaixo de viadutos, que é um local propício a alguns delinquentes. Então fica uma câmera específica. Ficou mais de 1 minuto parado, já liga um sinal de alerta automático, uma viatura já é automaticamente disponibilizada para lá para fazer a abordagem. Então essa tecnologia é muito importante e é onde o município pode e deve entrar. E Praia Grande é um exemplo disso, e Santos está indo também, deve ter um dos maiores CCOs do Brasil. Igor Santana. Deputado, no ano passado foi aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional, só que ela não inclui a Previdência nos estados, né? Então essa batata quente caiu para as Assembleias Legislativas do Estado, né? E o ano passado tentou-se aprovar alguma proposta de reforma da Previdência dos servidores estaduais na Assembleia, mas não foi possível. Teve até alguns episódios de até violência ali, de deputado um batendo no outro, um mordendo o outro, assim por diante. E, em resumo, esse projeto não foi sequer debatido, muito menos aprovado. Então eu queria saber do senhor se existe clima no momento para fazer um debate e aprovação de uma reforma da Previdência do servidor estadual. Porque alguma reforma tem que ser feita, porque o grande risco é das finanças estaduais implodirem por conta disso, né? Aliás, já quebrou um pau danado lá um pouco tempo atrás, né? O deputado Mamãe Falei foi expulso do Democrata, chamou todo mundo para a briga, uma confusão danada, né? Não, primeiro, você estava no plenário? Eu estava, eu inclusive segurei o deputado Barba para não ter maior confusão, dá para ver no vídeo, né? Eu segurando ele, falei, Barba, por favor, calma, até que era um dos que estavam exaltados. Isso, só citando, antes de citar a reforma, citar o fato, é um demérito para todo o legislativo estadual, é uma mancha na imagem da Assembleia, algo que é inadmissível, né? É inadmissível como foi colocado também pelo Arthur, né? Eu acho que existem outras formas de se expressar, né? A Assembleia não está ali para isso. E mais inadmissível ainda é chegar a vias de fato, né? E tentar agredi-lo de alguma forma. Mas, caso passado, e conforme foi colocado, a matéria ela requer urgência, então a gente não pode perder tempo. Voltando, a gente tem que sim debater alguns pontos
precisam ser corrigidos dentro do texto original que veio da reforma da Previdência, entre eles ou da Polícia Civil, alguns pontos também dos professores, né? Então, estamos avançando, e já avançamos muito no ano passado em relação a essa matéria, mas ela precisa sim de urgência, e eu vejo que assim que voltarmos do recesso, será o principal tema a ser debatido. Foi colocado em discussão o projeto do governo, né? Exato. E o pessoal não gostou muito, principalmente funcionários públicos, lotaram a Assembleia Legislativa. Aliás, já tinha acontecido isso na Câmara Municipal de São Paulo, né? Já com Bruno Covas como prefeito, né? Agora, lógico, ninguém quer que mexa no seu bolso, né? A situação é muito complicada, a situação já está difícil para todo mundo, né? E a gente sabe muito bem que o funcionário público do Estado de São Paulo não é lá muito bem remunerado, né, deputado? Não, exato. Nas empresas, né? Sabesp, CETESB, MTU, enfim, os salários são bons, né? No Estado propriamente dito já não são, né? Sim, mas a questão da reforma não entra na remuneração, né? É a longevidade que vem mudando, realmente, se não fizer, vai quebrar. Se não fizer, vai quebrar. E hoje a gente tem uma legislação federal que foi aprovada, que obriga o Estado a fazer a sua reforma. Então não é nem questão de querer. Tem que acontecer, ela vai acontecer, e a gente tem que criar algo que seja justo, né? Algo que seja justo para todas as categorias. E para o futuro, o que realmente pegou no servidor público, daqui para frente, foi acabar com todas as gratificações. Seja gratificações temporárias, benefícios temporários, ou cargo em comissão ou função gratificada. Então, ninguém mais incorpora. Então, isso, para o futuro, realmente vai dar um alívio no caixa. Para mim, isso é excelente. Eu acho que era um grande erro administrativo esse tipo de incorporação, porque a gente via algumas cenas lamentáveis em todos os municípios. Pessoas com cargos muito aquém, recebendo super salários, né, por conta de incorporações em cima de incorporações. Então, acho que isso é uma das justiças que foi feita na reforma da Previdência e, infelizmente, ninguém gosta de que mexa no próprio bolso, mas precisa acontecer para um coletivo. Olha a França aí. A França também está com uma reforma previdenciária. Terrível. E está reclamando também, está até fazendo greve, parando a França toda. Então, a reforma da Previdência... O presidente Macron deu um passo para trás já. A reforma da Previdência é no mundo inteiro e ela causa polêmica. Ô, deputado, nós vamos ter eleições municipais agora em outubro, né? Agora também exagero, lá em outubro, né? Falta aí um bom tempo ainda, 9 meses e pouco, né? Um tempão, a gestação, né? E evidentemente que o PSL fez grandes bancadas. Imagino que uma série de partidos procurem o PSL para alianças e os deputados do PSL, essa coisa toda, né? E aqui em Santos, qual é a participação do partido? Você vai apoiar alguém claramente ou vai fazer força para que o partido lance candidato? Não vai se envolver, já que você não está assim tão PSL assim como esteve no começo, muito mais Bolsonaro do que PSL, né? Não, hoje estou no PSL. Está no PSL, claro, vai apoiar. Exatamente. Mas ainda não foi definido os players, né, os candidatos. Nem os candidatos aqui, tratando diretamente de Santos, se apresentaram para jogo. Então, tudo são suposição. Eu tenho um posicionamento pessoal que eu sempre me posiciono, de alguma forma, né? Então, com certeza estarei ativo nas eleições municipais, em todas as cidades da Baixada Santista. Os candidatos se apresentando, a gente vai estudar. Tem a questão partidária também, mas também não é nenhum empecilho, né? Eu vou apoiar quem eu realmente confio que vai fazer um trabalho melhor para cada cidade da nossa região. Que específico em Santos, vai ser assim em São Vicente e as demais também. E com relação à eleição de São Paulo, eu vi uma pesquisa recente, o Instituto Badra, né, que inclusive fez pesquisas aqui em todas as cidades da região metropolitana. A princípio, né, a deputada Joyce Hasselmann estava aí cotada para se lançar a prefeita de São Paulo pelo PSL, com o apoio do presidente Bolsonaro, enfim, se racha todo. A Joyce está de outro lado, né? Distanciou-se do presidente, dos filhos dele, enfim, né? E ela aparece com um percentual fraco, né? Baixo, né? 2%, 2,5%, alguma coisa assim, né? Até abaixo, já faz 2%, né? Está bem distante dos líderes, embora, como eu disse, são 9 meses e tanto aí de distância, enfim. Você acha que o PSL lança mesmo candidato, vai apoiar algum outro em São Paulo? Já tem alguma conversa lá na Assembleia sobre isso? Não? Tem uma determinação de boca ainda, né, da nova Executiva Estadual, que municípios acima de 100 mil habitantes têm que lançar candidato na majoritária, ou prefeito ou vice-prefeito.
né? Então, seguindo essa determinação, com certeza São Paulo não se pode privar de lançar, por mais que não obtenha êxito, precisa lançar para divulgar o nome partidário. Teve toda essa questão, né, dessa briga interna que com certeza prejudicou. Ela teve a grande quantidade de votos por conta da imagem ligada ao Bolsonaro, né? Ela tem sim as suas qualidades, mas sem dúvida a prejudicou. Então agora vai novos capítulos. Janaína Pascoal disse que não será candidata em hipótese alguma. Não, ela já descartou, sempre... Porque ela teve o dobro da votação Exato. da Joyce. Colocou desde o primeiro dia de mandato dela que não será candidata ao executivo. Pode ser que mude de opinião, mas não vejo isso acontecer. Ela ela tem a intenção, que eu acho muito louvável, de concluir o mandato para a qual ela foi eleita. É a minha posição. Um bom exemplo, né? Um bom exemplo. Já tive convite até para vir candidato aqui em Santos, mas fui eleito para deputado estadual Mas não e era assim permanecerei. Não era o momento de formar grandes bancadas nos municípios, nas câmaras municipais? Com certeza, mas esse racha prejudicou um pouco, né, Deputado, na até, questão partidária. até por falar desse racha aí, teve uma grande implosão aí, né, nesse grupo político que acabou elegendo Jair Bolsonaro e vários outros nomes aí, Joyce Hasselmann, Janaína Pascoal, Alexandre Frota, o senhor e por aí vai. Dá para a gente contabilizar qual que é a parte aí que é do PSL, que ficou no PSL, e qual a parte que vai demandar junto com o Jair Bolsonaro rumo ao Aliança? Contabilizar só quando realmente o Aliança estiver pronto, aí a gente vai poder contar quantos realmente vão. Porque muitos que falam não vão, e muitos que não falam vão. Mas pela sua percepção, o que o senhor pode dizer pra Eu gente? vou colocar um chutômetro aqui que vai estar quase 50%. Da mesma forma como estava na Meio, bancada federal que deu 50%, provavelmente a estadual também vai ser 50%. Isso não quer dizer que quem fique não concorde com o presidente. Mas é que realmente também algumas coisas estavam não tão redondas nas executivas anteriores do próprio PSL. Então algumas pessoas não estão contentes com uma forma de trabalho e vão procurar, mas todas que foram eleitas concordam com o presidente, acreditam no presidente e batalharam para elegê-lo. Deputado, prazer recebê-lo aqui, viu? Sucesso na sequência do mandato e vamos conversar outras vezes aqui no Ponto de Vista. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do que passou e do futuro e me coloco à disposição. Sempre que precisar, estamos às ordens aí. Obrigado ao deputado Tenente Coimbra, do PSL. Obrigado ao Chagas, que está sempre participando com a gente. Santana diariamente conosco. De segunda a sexta-feira, 1h30 você confere a gente aqui pela Santa Cecília TV, sempre ao vivo. E a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.